Fala pessoal, tudo bom? Gabriel Leão aqui falando. Na aula de hoje nós conversaremos sobre anatofisiologia óssea e fraturas. Eu vou trazer aqui um resgate dos nossos conhecimentos sobre o tecido ósseo, fazer uma introdução sobre as fraturas de forma geral. As fraturas específicas que são necessárias nós conhecermos para a prática clínica, nós teremos aulas específicas para isso. O que eu vou trazer aqui é um panorama geral da anatofisiologia do tecido ósseo e também uma introdução sobre as fraturas. Então, antes a gente tem que introduzir o conteúdo vindo bem do básico, lembrando que a função do sistema esquelético ele é suportar os tecidos moles, então ele funciona como origem de seções musculares, de tecido facial também. Tem uma importância vital na proteção de órgãos nobres, então nós temos a proteção do sistema nervoso central, da medula, coração, pulmão, dos órgãos reprodutores, feita pelo sistema esquelético, né? Principalmente os ossos longos também, ele aloja e protege a medula óssea, né, que está ali na diáfise dos ossos longos, que são formadoras de células do sangue, constitui sistema de alavanca para os movimentos. Então, a partir das origens de inserções, a gente aprendeu em Cinemática 1 o sistema de bioalavancas de primeira, segunda e terceira classe. O movimento humano só é possível a partir do movimento, né, pela contração muscular e do movimento desses ossos longos. Ele funciona também, é responsável pelo depósito de cálcio, de íons cálcio, fosfato e outros íons também que são liberados para o nosso organismo de acordo com a necessidade e de forma controlada pelo sistema esquelético, e também é responsável pela absorção de toxinas e metais pesados, minimizando os efeitos adversos no caso de alguma intoxicação. De forma geral, essa é a função do sistema esquelético. A gente vai pensar tanto na estrutura morfológica do osso, também na estrutura histológica do osso. Começando pela estrutura morfológica, a gente trazendo aqui um osso longo, que são mais comuns aqui, que nós nos preocupamos mais na nossa atuação como fisioterapeuta, nós podemos dividir de forma geral entre epífise, que está nas extremidades dos ossos longos, e diáfise, que está na parte central, entre as epífises dos ossos longos. Beleza, mas além dessa divisão de epífise, extremidades e diáfise, que está entre as epífises dos ossos longos, nós temos cobrindo essas epífises, formando as articulações, nós temos a cartilagem articular. Essa cartilagem articular não é formada por tecido ósseo, mas por tecido cartilaginoso. Cartilagem do tipo 2 que formam essas superfícies articulares. Essa cartilagem é formada por uma cartilagem também chamada, né, hialina, que é a cartilagem do tipo 2. Então, isso é um tecido cartilaginoso que envolve as epífises e que forma as superfícies articulares, ok? Nós temos aqui depois a epífise, que é formada prioritariamente por osso esponjoso, ok? Entre a epífise e a diáfise nós temos a metáfise, e é justamente na metáfise que nós temos a placa epifisária. A gente ainda vai ver mais na frente, mas essa placa epifisária que é a responsável pelo crescimento dos ossos longos, pela formação de novos ossos, né, pela osteogênese e crescimento desses ossos, se dá aqui pela placa epifisária. E nós temos aqui a diáfise, aqui propriamente dita, que é formada principalmente por osso compacto, e onde nós temos o canal medular, onde tem a medula óssea, está na diáfise. Então, de forma geral, a estrutura morfológica do osso é essa, certo? E pensando nas estruturas histológicas do osso, quais são as células, o que forma um tecido ósseo, o que nós temos? O tecido ósseo ele é um tecido conjuntivo formado prioritariamente por 3 tipos de células. Nós temos os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Eu vou falar especificamente sobre cada um. E além disso, nós temos a matriz óssea, né, que é o material extracelular calcificado. Então aqui nós temos um osso, e aqui nós temos o canal medular, né, a medula óssea, pegando aqui uma cortical aqui, desse osso compacto, nós teremos a matriz, osteócitos, aqui, nós teremos os osteoblastos, que são responsáveis pela formação de tecido ósseo, e nós temos os osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção desse tecido ósseo, ok? A gente vai especificar sobre cada um. Então aqui a gente vai utilizar essa imagem para todos esses exemplos, só para vocês visualizarem, ó. Nós temos aqui a matriz óssea, ok? Nesse ponto nós temos essas lacunas que aqui dentro tem os osteócitos.
Nós temos aqui ao lado os osteoblastos, e aqui bem embaixo, entre a matriz óssea e osteoblastos, nós temos os osteoides, certo? Eu vou explicar a função de cada um. Nós temos aqui essas células grandes e multinucleadas, os osteoclastos, certo? Aqui eu já falei que é a matriz óssea. E aqui nós temos o mesênquima, né? O mesênquima é formado por células de um tecido conjuntivo primário, certo? Que ele é um tecido embrionário que ele pode se diferenciar em uma célula óssea, pode se diferenciar em um fibroblasto, em um condrócito, ele pode se diferenciar em diferentes tipos de tecidos, ok? Então, basicamente é essa estrutura que nós temos. Então vamos lá, falar sobre os osteócitos, que são essas células que estão dentro da matriz óssea e dentro de lacunas. O que seriam essas lacunas? São cavidades dentro da matriz óssea. Então, dentro da matriz óssea nós temos várias cavidades. Essas cavidades dentro tem uma célula que são os osteócitos, certo? Esses osteócitos possuem canalículos, que eu vou mostrar na próxima imagem, que é responsável pela comunicação do próprio osteócito com a matriz óssea e com outros osteócitos. E essa comunicação é importante porque vai existir uma troca de moléculas e íons. Esse osteócito, ele possui uma pequena atividade sintética, ok? Mas de fundamental importância para a manutenção da matriz óssea. Então são esses osteócitos que mantêm, a partir dessa comunicação com os canalículos, entre eles e a matriz óssea, eles que mantêm a integridade da matriz óssea. Ok? Então essa é a função dos osteócitos, e aqui é um corte histológico mostrando justamente, ó, aqui nós temos uma lacuna, que é uma cavidade, isso tudo verde aqui é a matriz óssea, então aqui nós temos uma lacuna, dentro dessa lacuna nós temos o osteócito, e aqui nós temos esses canalículos aqui, que comunicam um osteócito com o outro, e o próprio osteócito com a matriz óssea, trocando moléculas e íons super importantes para a manutenção da matriz óssea. Nós temos também, importante nesse conjunto, os osteoblastos, que são células grandes. Quando aumentam a sua atividade sintética, eles ficam mais cuboides, ok? E eles que irão formar o tecido ósseo, ok? Então são células provenientes das células osteoprogenitoras. Essas células osteoprogenitoras, elas estão presentes tanto no periósteo quanto no endósteo. Então, a partir do estímulo dessas células osteoprogenitoras vão formar os osteoblastos, certo? São responsáveis, os osteoblastos, como eu já falei, são responsáveis pela síntese da parte orgânica da matriz óssea. Então, esses osteoblastos vão formar o colágeno do tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas, ok? Esses osteoblastos, quando aumentam a sua atividade, né, eles estão formando essa matriz, essa parte orgânica da matriz, mas eles entram também numa atividade em que eles, de acordo com a sua atividade sintética, né, eles vão se transformar, os osteoblastos formam os osteoides, e esses osteoides, em algum momento, eles serão envoltos pela matriz óssea e vão formar justamente as lacunas e os osteócitos, ok? Então nós temos as células osteoprogenitoras presentes no periósteo e presentes no endósteo. Essas células osteoprogenitoras se diferenciam em osteoblastos. Esses osteoblastos são responsáveis pela formação da parte orgânica da matriz óssea, colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas. Aumenta sua atividade sintética, eles formam os osteoides. Esses osteoides são envoltos pela matriz óssea e formam a lacuna e o osteócito. Então, essa é a configuração de diferenciação entre células osteoprogenitoras até a formação do osteócito, que é importante para a manutenção da matriz óssea, ok? Aí nós temos os osteoclastos também nessa configuração. Os osteoclastos, como eu já falei, são células grandes, móveis, multinucleadas. Normalmente um osteoclasto tem em média de 6 a 50 núcleos, podendo até ter mais, ok? Tem uma alta atividade sintética o osteoclasto e ele é responsável pela reabsorção óssea. Então ele remove o tecido ósseo e elimina a matriz mineralizada. Então é interessante nessa configuração do osso que a atividade de osteoblasto e osteoclasto estão constantemente remodelando o tecido ósseo. E é importante o tecido ósseo para que tenha esse processo de remodelagem, né, de formação de tecido ósseo
pelo osteoblasto e reabsorção do tecido ósseo pelo osteoclasto, é importante o tecido ósseo estar imposto a cargas, obviamente cargas controladas. Então, por isso que hoje em dia nós, como fisioterapeutas, entendemos que um paciente que tem uma fratura, obviamente o local de fratura tem que ter um sítio ali de proteção para que tenha um processo de consolidação ótimo. Mas você precisa dar algum estímulo ali para você orientar essas fibras durante o processo de cicatrização do tecido ósseo, beleza? Mas a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. E nós temos, além dessas 3 células, a própria matriz óssea, certo? Que vai formar a grande parte pesada do tecido ósseo. Então, na matriz óssea, 70% é formado por material inorgânico, principalmente íons fosfato e íons cálcio, ok? 20% do material orgânico, colágeno tipo 1, proteoglicanas e glicoproteínas, que é a responsabilidade do osteoblasto formar isso, e 10% de água, ok? A dureza e resistência da parte óssea, né, da matriz óssea, que é a dureza e resistência do osso, vem da associação entre hidroxiapatita, que nada mais é do que o fosfato de cálcio, certo? E fibras de colágeno. Então nós temos o fosfato de cálcio integrado com as fibras de colágeno, que isso dá a dureza do tecido ósseo. Para você ter ideia, um tendão tem uma deformidade ali plástica, tem uma deformidade elástica de até 8% mais ou menos, volta para o seu tamanho antes de ter uma ruptura. O tecido ósseo é apenas 2%. Então se ele tiver uma deformação do tecido ósseo maior que 2%, já quebra, já fratura, já se forma ali uma deformidade plástica, justamente por causa da sua dureza, e essa dureza vem da combinação entre o fosfato de cálcio, a hidroxiapatita, e fibras de colágeno. Agora falando do periósteo e do endósteo, que também são estruturas importantes do tecido ósseo, de forma geral, eles são... Agora falando do periósteo e do endósteo, assim como o tecido muscular vai ter as fibras de tecido conjuntivo que vai envolver o músculo, as fibras musculares, nós temos também o tecido conjuntivo que vai envolver o tecido ósseo. Basicamente, nós temos o periósteo e o endósteo. O periósteo vai envolver a camada mais externa do tecido ósseo, beleza? Altamente vascularizado, altamente inervado o periósteo. E na parte mais interna, envolvendo o canal medular, onde está a medula óssea, e outras estruturas, como os canais de Harvey e os canais de Volkmann, nós temos o endósteo, que seria na parte mais interna, esse tecido conjuntivo que vai envolver essas estruturas internas do osso. Como eu já falei, é um tecido conjuntivo, como eu já falei também no slide passado, é rico em células osteoprogenitoras, então a formação dos osteoblastos se dá a partir dessas células osteoprogenitoras que estão no periósteo e no endósteo, e também é responsável pela nutrição óssea. O periósteo, que está aqui nessa camada mais externa, ele se fixa ao tecido ósseo pelas fibras de Sharpie ou fibras de Sharpey, que são fibras que vão grudar esse periósteo no tecido ósseo. Numa próxima imagem eu vou mostrar como funciona. E como eu já falei, reveste a superfície mais externa do osso. E já o endósteo, está aqui, ó, esse seria o periósteo. E já o endósteo vai ser o tecido conjuntivo que vai envolver a parte mais interna do osso, vai envolver a parte do canal medular e esses canais de Harvey, né, onde tem vasos e nervos, e os canais de Volkmann. Eu ainda vou especificar sobre o que significa cada um, os canais de Harvey e os canais de Volkmann, mas basicamente você tem que saber que os canais de Harvey, eles são envoltos por lamelas. Essas lamelas nada mais são do que lâminas formadas por fibras de colágeno em paralelo, certo? Bem organizadas, bem orientadas. E já os canais de Volkmann, basicamente, eles vão se comunicar, esses canais de Harvey. Tem vasos, tem nervos também, mas eles funcionam como uma comunicação entre esses canais de Harvey e uma comunicação entre o canal medular e o periósteo, beleza? Então você pode ver aqui, ó, que isso aqui seriam os canais de Volkmann, esse. E esse aqui são os canais de Harvey acompanhando o eixo longo do osso, beleza? Então, aqui, ó, demonstrando justamente isso, ó, nós temos aqui, ó, os canais de Harvey, certo? Nós temos aqui os canais de Volkmann, nós temos um sistema de Harvey, que eu vou explicar tudo isso, não se preocupe, mas para vocês se familiarizando com esses termos. Nós temos aqui o periósteo, ó, os canais de Volkmann comunicando aqui, ó, desde a parte mais central, onde nós temos aqui a medula óssea, com formação de células para o sangue e a comunicação até chegar no periósteo. Então é importante para a nutrição
de todo o tecido ósseo, beleza? E aqui, ó, as fibras de Charpy, como a gente pode visualizar, fixando o periósteo ao tecido ósseo. Aí, vendo também no aspecto macroscópico e não no aspecto histológico, né, que a gente estava vendo sobre as células, de forma geral, não posso deixar de falar que nós temos aqui dois tipos de ossos, né? Nós temos o osso compacto ou osso cortical, em que não são em que as cavidades não são visíveis, ok? Esses ossos estão prioritariamente na diáfise dos ossos longos, e nós temos o osso esponjoso, né? A sua matriz é basicamente igual, a sua matriz não vai mudar entre aquelas células que eu acabei de falar para vocês. Mas o que vai mudar é a sua presença de cavidades ou não. Isso a gente consegue visualizar a olho nu, isso não são cortes histológicos, beleza? Então a gente consegue verificar no osso esponjoso essas cavidades intercomunicantes de forma bem clara. Então aqui seria um corte aqui no tecido ósseo que a gente consegue visualizar aqui, ó, na sua região mais periférica, o osso compacto, o osso cortical, sem cavidades visíveis, e nós temos aqui um osso esponjoso, né, que está na parte mais central, muito comum também nas epífises ósseas principalmente, e aqui a gente consegue verificar essas cavidades intercomunicantes. Isso não é um corte, como eu já falei, histológico, isso a gente consegue visualizar a olho nu. Basicamente, não tem diferença na sua formação. É só ou não a presença de cavidades. E claro, o osso compacto, por causa disso, vai ter mais tecido ósseo, vai ser uma estrutura mais dura, mais rígida. E aqui o osso esponjoso, que tem a mesma configuração, mas com menos concentração de tecido ósseo, ele é mais propício a fraturas, beleza? E quando a gente vai falar dos tipos de tecido ósseo, né, pensando num corte histológico, agora não no macroscópico a gente tem o osso compacto e o osso esponjoso. Mas num tecido histológico nós temos o osso imaturo ou primário, ou nós temos o osso maduro, secundário ou lamelar, como queiram chamar. Então vamos lá. São as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz do tecido ósseo, o que eu vou falar aqui. Então vai ter osteoclastos, osteoblastos, osteócitos, vai ter as células osteoprogenitoras, vai ter osteoide, vai ter matriz óssea com a mesma configuração do material orgânico e do material inorgânico. O que vai mudar é isso daqui. O osso imaturo ou primário, ele aparece primeiro no desenvolvimento embrionário e na reparação das fraturas. Então, durante o desenvolvimento embrionário do nosso tecido ósseo, é o primeiro tecido ósseo formado, é esse tecido ósseo imaturo ou primário, ou também quando inicia o processo de cicatrização de uma fratura. Primeiro se inicia com esse tipo de tecido ósseo. Ele é temporário e substituído gradativamente ao longo do tempo. E o que caracteriza bastante ele são esses dois pontos. Fibras de colágeno altamente desorganizadas e irregulares, o que acaba não permitindo ter uma dureza, uma rigidez do osso necessária, como eu falei para vocês. A dureza e a rigidez do osso se dá pela associação da hidroxiapatita, que é o fosfato de cálcio, com as fibras de colágeno. Então, se eu tenho fibras de colágeno altamente desorganizadas, eu não tenho a mesma dureza do osso, certo? E uma menor quantidade de minerais e maior proporção de osteócitos. Então, a matriz óssea é um pouco menor e nós temos mais osteócitos que estão formando ali a matriz óssea ainda, beleza? Então, isso que acaba configurando um tecido ósseo imaturo. Já um tecido ósseo maduro, secundário ou lamelar, como queiram chamar, já tem essa configuração dessa imagem que eu mostrei para vocês. Então, o que caracteriza? Nós teremos as lamelas. Lamelas são lâminas. E o que seriam essas lâminas? São fibras de colágeno em paralela, bem orientadas e que se configuram nesses sistemas de Harvey, que eu já falei o que é o canal de Harvey. O canal de Harvey é onde vai passar um nervo, onde passa nervo e vasos, né? Um canal que passa nervos e vasos. Mas esses canais de Harvey, eles são envoltos por essas fibras de colágeno que formam o sistema de Harvey, certo? Então, as lamelas são fibras de colágeno organizadas e paralelas, formando um sistema de Harvey. Então, o sistema de Harvey nada mais é do que formado pelo canal de Harvey e as lamelas
que o envolvem. O que seriam essas lamelas? São as fibras de colágeno organizadas em paralelos que envolvem o canal de Harvey. Então, ó, isso daqui é um sistema de Harvey. Nós temos o canal de Harvey aqui e nós temos as lamelas ao redor. Isso aqui formando um sistema de Harvey, outro sistema de Harvey, outro sistema de Harvey. Então, essa é a configuração do tecido ósseo. Então, como eu já falei, os canais de Harvey contêm vasos e nervos. Os canais de Volkmann comunicam os canais de Harvey entre si e com a cavidade medular e também com o periósteo. E os canais de Volkmann não apresentam lamelas. Essa é uma característica importante. Eles não apresentam esses sistemas de lamelas, de fibras de colágeno ao seu redor e são transversos ou oblíquos aos canais de Harvey. Certo? Tá aqui, ó, canal de Volkmann, isso que eu acabei já falando para vocês, beleza? Isso seria a configuração. Então, o que caracteriza bastante esse tecido ósseo secundário, maduro, lamelar, vai ser a formação desses sistemas de Harvey, certo? Que aí você tem fibras de colágeno bem orientadas, organizadas, e essas fibras de colágeno, junto com os fosfatos cálcio, com fosfato de cálcio, você tem a dureza e a rigidez necessária. Você tem um osso forte, um osso maduro, beleza? Então, num corte histológico, seria isso que eu estou falando para vocês. Então, a gente tem um arranjo totalmente desorganizado dessas fibras de colágeno, tem uma formação do tecido ósseo, né, importante no período embrionário, importante ali na reparação de fraturas, mas é importante nós entendermos isso porque você não pode dar carga numa estrutura dessa. A estrutura está muito frágil ainda. Já quando a gente tem um tecido ósseo secundário, aí você tem essa formação, olha, sistema de Harvey, sistema de Harvey, sistema de Harvey, aí beleza. Aqui, ó, aí aqui você tem um tecido ósseo com as suas fibras de colágeno bem orientadas, com a formação de todas as estruturas necessárias para permitir a rigidez e a resistência necessária de um tecido ósseo, beleza? Então a gente falou dos tipos de tecido ósseo de forma macroscópica, osso compacto e esponjoso, que vai mudar basicamente a presença de cavidades dentro do osso. Nós falamos do tipo de osso numa perspectiva histológica, onde a gente tem o osso imaturo e o osso maduro. Basicamente o que vai mudar ali vai ser a orientação das suas fibras de colágeno, formação de sistemas de Harvey, né? A formação das lamelas no tecido secundário, maduro. E agora a gente tem a osteogênese, né? Vamos falar ali da formação do tecido ósseo. Porque a gente sabe, independente do que eu vou falar aqui, primeiro você tem um osso primário, depois você vai ter um tipo de osso secundário, beleza? Mas essa osteogênese, ela se dá de duas formas. Pode ser uma forma intramembranosa ou endocondral. O que seria isso? A forma intramembranosa, o tecido ósseo vai ser formado a partir de uma membrana de tecido conjuntiva já formada. Então é formada uma membrana de tecido conjuntivo e a partir dessa membrana de tecido conjuntivo existe a calcificação, a mineralização dessa membrana de tecido conjuntivo até formar um tecido ósseo. Claro que alguns ossos específicos têm esse tipo de formação. Normalmente os ossos da calota craniana, os ossos frontais, parietais, temporal, maxila, parte do occipital e a contribuição também para a formação de pequenos ossos e espessura dos ossos longos se dá dessa forma. Então nós temos primeiro uma membrana de tecido conjuntivo para depois você ter a mineralização dessa membrana de tecido conjuntivo, a ossificação dessa membrana até se formar um osso primário e em seguida um osso secundário. Um exemplo muito comum é justamente a formação aqui dos bebês, né? A formação da calota craniana. Então a gente sabe que nos estágios iniciais, assim que o bebê nasce, a moleira aqui, ela é bem mole, né? Porque não tem um tecido ósseo ali, é uma membrana de tecido conjuntivo ali. Com o processo de maturação óssea, existe ali uma ossificação dessa estrutura e esse é um exemplo clássico aqui de ossificação, né? De osteogênese intramembranosa, beleza? E a mais comum que nós temos, a formação dos ossos longos, é a osteogênese endocondral, que o tecido ósseo é formado a partir de um molde de cartilagem alina. Lembra que eu falei da cartilagem alina que forma a superfície das superfícies articulares? Pois bem, basicamente nós temos um molde de cartilagem, isso no tecido embrionário
e isso também na reparação de fraturas. E a partir desse molde de cartilagem, a gente tem o processo de osteogênese, certo? Então ali você vai ter a formação ao centro de ossificação primário, né? Centro primário de ossificação, então a gente vai ter um osso primário ou imaturo aqui, e você continua todo esse processo de osteogênese, de ossificação, formação de matriz, formação de osteócitos, de osteoblastos, alta atividade de células osteoprogenitoras, formando assim dentro desse molde de cartilagem um tecido ósseo, certo? Então, osteogênese endocondral, você vai ter um molde de cartilagem hialina, vai ser a formação dos ossos longos e também ossos curtos. Então, a gente vai ter as falanges, metacarpos, nós temos tíbia, fíbula, rádio, una, úmero, enfim, não vou falar os ossos, mas todos os ossos longos têm principalmente essa formação endocondral, beleza? E essa ossificação endocondral, olha que interessante, por isso que eu falei que é importante, nós temos a epífise, aqui, né, a gente tem a cartilagem articular, vai ter esse processo, esse centro de ossificação, esse processo de ossificação, né? Nós temos a metáfise aqui, que nós temos a placa epifisária, nessa cartilagem epifisária é que vai dar o crescimento do osso. E é justamente a partir disso que tem o crescimento do osso. Nesse molde que nós temos de cartilagem, nós temos o processo de osteogênese, mas o processo de osteogênese não se dá no osso como um todo, ele se dá justamente na cartilagem epifisária, nesse ponto. Porque aqui nós temos cartilagem hialina. Beleza, essa cartilagem hialina não vai produzir tecido ósseo, mas é nessa cartilagem epifisária que vai sim se produzir o tecido ósseo. Isso se dá dessa forma. Então, indo aqui da região mais superior para a região mais... Aqui da região mais... Vou falar mais periférica para a região mais central, nós temos isso aqui, ó. Tudo isso aqui são condrócitos. Isso aqui é cartilagem, tecido cartilaginoso. Então, nós temos aqui a zona de repouso, certo? Que são os condrócitos aqui, eles estão inativos ainda. Mas depois nós temos uma camada em direção aqui à diáfise do osso. Nós temos uma zona de proliferação, onde esses condrócitos começam a se posicionar em formas de colunas, ok? Então a gente tem a orientação desses condrócitos aqui formando essas colunas, ok? Mais abaixo nós temos os condrócitos, eles sofrem uma hipertrofia, claro que tudo isso devido à alta atividade enzimática dentro desses condrócitos. Então nós temos uma zona de cartilagem hipertrófica, esses condrócitos aumentam de tamanho, esses condrócitos começam a se calcificar, nós temos a zona de cartilagem calcificada, beleza? Isso tudo é a formação dessa ossificação endocondral, se dá exatamente dessa forma, mas aqui para a continuidade do crescimento do osso, né? Até que depois da zona de cartilagem calcificada, nós temos a zona de ossificação, onde esse tecido deixou de ser um tecido condral e passa a ser um tecido ósseo, beleza? Justamente por esse processo de formação da matriz óssea, formação de osteoides, osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, ok? Então aqui esse é o exemplo, ó. Crianças, adolescentes ainda no processo de crescimento, quando faz raio-x, olha o que nós encontramos. Nós encontramos essa placa epifisária, que não tem a maturação óssea ainda. Aqui significa que dentro dessa regiãozinha aqui, ainda tem uma alta atividade osteogênica. Então está se formando osso aqui ainda. Até que no processo de maturação, a pessoa ali atinge os marcos de maturação, mulher um pouquinho antes, homem um pouco depois, mas basicamente quando você está com seus 20 anos de idade para cima, você já tem o fechamento total dessa placa epifisária e não tem mais o crescimento ósseo. Não tem mais o que ser feito para ter um crescimento ósseo, beleza? Então, se dá dessa forma a ossificação endocondral, aqui é o exemplo, e isso continua mesmo quando nós nascemos, até o processo de maturação óssea ocorrer de forma completa. Aqui é uma criança, quase que um bebê aqui, para ter, ó, até a cabeça da fíbula aqui ainda não está formada, a gente vê aqui essas epífises, placa epifisária, então aqui ainda tem muita atividade osteogênica endocondral, beleza? Depois de tudo isso que a gente acabou de ver, certo? A gente entra no aspecto das fraturas mesmo. Aqui é o que a gente vai se deparar no JF. Aqui são pacientes que nós acompanhamos no JF nas turmas passadas. Então aqui você pode ficar um pouco confuso aqui, mas aqui é uma fratura aqui, ó, uma fratura cavalgada aqui de diáfise femoral. Olha que interessante, a gente consegue ver bem aqui a cortical, ó, osso compacto. Aqui dentro a gente vê o canal medular e aqui nós temos essa fratura.
Beleza, Gabriel, mas o que é tudo isso aqui? Aqui é a tala de imobilização. Aqui o paciente chega no JF antes mesmo de tirar a imobilização, porque claro, na hora que o paciente tem a fratura e chega a equipe de saúde, o SAMU, o importante é o quê? Estabilizar o segmento. Não tem como fazer um diagnóstico, saber o que é que houve ali, né? Porque tem sangue, tem exposição óssea, tem várias vezes, tem muitas fraturas, então é feita toda a estabilização do paciente, é encaminhado para o JF, no JF ele já começa a fazer raio-x, onde se cogita a possibilidade de fratura e vai identificando a fratura já para você tomar a decisão, mas ele está aqui já imobilizado. No segundo momento, é muito comum lá no IJF, claro, os pacientes não vão ficar com essas placas aqui e muitas vezes eles ficam esperando a cirurgia não se dá de maneira imediata. Aí se coloca esses fixadores externos para estabilizar o foco de fratura e ali já começa ali um processo de consolidação. Mas aqui é um fixador externo, aqui que eu estou vendo devido a uma fratura de tíbia e fíbula. E nós iremos trabalhar com esses pacientes, beleza? Então, de forma geral, isso aqui é altamente... Depende muito do livro que a gente vai estudar para verificar os tipos de fratura, certo? Mas basicamente, pegando aqui ó, esse exemplo, e claro, essas classificações de fratura depende muito também. A gente tem classificação para o colo femoral, fraturas de punho-mão, mas de forma geral as fraturas são consideradas fraturas transversas, né? Quando tem uma linha de fratura transversa ao osso, nós temos as fraturas expostas quando de alguma forma tem uma comunicação do tecido ósseo com o ambiente externo. Então aqui é importante salientar que além da fratura óssea você vai ter importantes lesões de tecidos moles, né? Lesões de músculo, fáscia, muitas vezes o risco dessas fraturas são lesões também de estruturas neurovasculares, então o paciente pode evoluir com uma neuropraxia, ou até uma neurotimese, né? Uma ruptura total do nervo, ou também rupturas de artérias, então fraturas na altura do joelho, por exemplo, fraturas proximais de fêmur são comuns a problemas vasculares, tem que ficar atento a isso. Fraturas oblíquas desviadas, como grande parte das fraturas que ocorrem no JF, como são traumas de grande magnitude, são dessa forma. Fraturas cominutivas, quando a gente tem a cominução, né, de vários fragmentos do foco de fratura. Nós temos as fraturas segmentares, onde a gente tem basicamente duas linhas de fraturas. Fratura por avulsão, que acaba sendo muito comum devido assim, uma contração muscular, então um tendão ali acabou avulsionando uma proeminência óssea. Isso acaba sendo mais comum durante as fases de crescimento, onde não tem a fise totalmente fechada, onde a fise ainda está aberta, ainda tem a placa epifisária bem evidente, como nessas imagens de radiografia que eu acabei de mostrar para vocês. Então esse tipo de fratura é mais comum. Nós recentemente estamos até com um paciente que teve uma fratura por avulsão da tuberosidade anterior da tíbia, uma adolescente de 13, 14 anos de idade, pratica atletismo, muito salto, muita corrida, muita ativação do quadríceps, o quadríceps puxando patela para cima puxando tendão patelar, acabou avulsionando a tuberosidade anterior da tíbia. Nós temos as fraturas em espiral, que ocorrem de maneira torsional, certo? Muito comum na sindesmose tíbia e fíbula. E nós temos a fratura em galho verde, ok? Onde também são fraturas comuns em crianças, em que não tem uma matriz óssea bem consolidada, então o osso acaba sendo mais maleável, a alteração plástica dele, ou seja, a fratura não ocorre com uma deformidade de 2%, ele aceita uma deformidade um pouco maior, então você tem uma linha de fratura, mas não tem uma fratura completa. Esse tipo de fratura de galho verde é mais comum em crianças, em adolescentes que não têm a maturação óssea completa. E quando a gente vai falar da consolidação dessas fraturas, o tecido ósseo tem uma característica muito peculiar, que é o quê? O tecido ósseo, depois que você tem uma fratura, uma lesão, aquela estrutura lesionada volta a ser tecido ósseo. Então a gente fala que o tecido ósseo ele sofre um processo de cicatrização por um processo de regeneração. Então, naquele local que era tecido ósseo, que agora sofreu uma fratura, ele volta a ser tecido ósseo. Isso é uma característica muito peculiar. Porque, por exemplo, na hora que você tem uma lesão muscular e ocorre uma cicatrização, não se dá para um processo de regeneração, se dá para um processo de reparo. Ali não volta a ser fibra muscular. Ali vai formar um tecido fibroso, certo? Se forma fibrose.
E assim é em várias outras estruturas. A própria cartilagem articular não tem essa capacidade de regeneração. A pele, muitas vezes, você fica com cicatrizes importantes porque não se forma novo tecido ali epitelial. Mas o osso não. Na hora que você tem uma fratura óssea e passa por todos os estágios adequados, você volta a ter tecido ósseo, que é muito interessante esse processo, ok? Então, o osso tem essa particularidade que o processo se dá para um processo de cicatrização por regeneração e não por reparo, como é a grande maioria das cicatrizações das lesões do nosso corpo, como no caso de lesões musculares que são muito comuns, né? A gente vai falar sobre essas fases, mas basicamente a gente tem a fase inflamatória, a fase inicial. Em seguida nós temos a formação de um calo mole. Esse calo mole sofre uma ossificação, se forma o calo duro, e aqui devido à alta atividade, também osteoblástica, mas também osteoclástica, aqui nós temos o remodelamento ósseo. Por isso que é importante a gente ter uma carga controlada, para eu mostrar para o organismo onde há o direcionamento dessas forças, que aí você vai ter uma atividade osteoblástica para aquela linha de direcionamento onde eu preciso ter um osso mais duro, mas também onde não precisa ter osso. Por exemplo, nessa região mais lateral, você vai ter uma alta atividade osteoclástica fazendo esse remodelamento ósseo. Então vamos falar sobre isso, né, sobre essa consolidação de fratura. Na fase inicial, você vai ter a fase inflamatória, onde obviamente vai ter uma reação inflamatória, vai ter um aumento de vascularização. Esse aumento de vascularização vem da parte óssea que não está lesionada e dos tecidos moles adjacentes. Olha que interessante. Então você vai ter um alto aporte sanguíneo ali, esse aumento de vascularização, pelos fragmentos ósseos íntegros ainda e pelos tecidos moles adjacentes. Por isso que fraturas cominutivas, fraturas com grande desvio, fraturas expostas, onde tem traumas musculares, miofaciais grandes, são piores do ponto de vista de consolidação das fraturas, porque o aumento dessa vascularização vai ser limitado, porque várias estruturas adjacentes não vão poder aumentar a vascularização para o local e também vão precisar dessa neovascularização para manter a integridade dessa estrutura, para essa estrutura não necrosar, ok? E ali vai ter um aumento de células inflamatórias, né? Neutrófilos, macrófagos, fagócitos e uma própria atividade osteoclástica altamente ativada, certo? Para eliminar o tecido necrosado. Então você vai ter essas células inflamatórias e atividade osteoclástica aumentada nessa fase inflamatória para eliminar todo o tecido necrosado, certo? E radiograficamente você visualiza a linha de fratura, como naqueles exemplos que eu acabei de mostrar para a gente iniciar essa aula. Então você visualiza a linha de fratura ali, nada de calo mole, nada de calo duro, nada de processo de consolidação. Então tem uma alta resposta inflamatória ali, você precisa manter um ambiente ótimo de cicatrização. Esse membro tem que estar imobilizado, certo? Seja com uma tala engessada, seja com uma tala imobilizadora, com brace, seja com fixador externo, uma tração transesquelética, a gente vai ver isso nas aulas subsequentes, ok? Depois entra a fase reparativa, onde vai ter uma alta atividade de condroblastos e fibroblastos, formando o calo mole. Aqui esses condroblastos e fibroblastos, o que é que eles vão formar? Eles vão formar aquela membrana de tecido conjuntivo e cartilagem, para ter um molde de cartilagem, porque nessa fase reparativa, quando eu tenho uma alta atividade, por causa daquelas células mesenquimais, que eu falei, aquelas células mesenquimais, eles vão formar, é um tecido embrionário, ele vai se diferenciar e formar qualquer tecido necessário. Forma tecido ósseo, mas forma condrócitos, forma fibroblastos. Então, justamente, essas células mesenquimais vão se diferenciar e formar os condroblastos e fibroblastos, e vão ser a parte da ossificação a partir da membrana conjuntiva, né, que vai ser a ossificação intramembranosa, ou vai ter o molde de cartilagem ali, onde vai cobrir como cartilagem para fazer a ossificação endocondral, ok? Então, nessa primeira parte, se forma o calo mole. E por que é importante esse calo mole? Essa é uma estratégia do organismo de estabilizar os segmentos da fratura. Então, primeiro, ele aumenta a vascularização, aumento da atividade das células inflamatórias e dos osteoclastos para eliminar o tecido necrosado, tirou esse tecido necrosado, mas mesmo assim está tendo um alto aporte sanguíneo para manter a vascularização no local e se forma esse calo mole, justamente para estabilizar o segmento da fratura. Claro, isso aqui não estabiliza muito,
Se você for lá imobilizar, mandar colocar carga nesse membro, mandar carregar peso, essas coisas, vai quebrar esse calo mole, certo? Mas de qualquer maneira, estabiliza. E esses osteoblastos, como eu falei, tanto na ossificação endocondral quanto na intramembranosa, né? Você vai ter as células osteoprogenitoras formando os osteoblastos, osteoides e depois os osteócitos. Então, os osteoblastos vão mineralizar esse calo mole e formar o calo duro, certo? Radiograficamente, você já começa a desaparecer a linha de fratura e começa a se formar o calo. Então, quando o calo é mole, você vê uma imagem muito rarefeita ali numa radiografia, mas quando é um calo duro, você não vê linha de fratura e você consegue visualizar muito bem essa calosidade óssea. Da mesma forma, mesmo com calo mole ou calo duro, você não pode dar carga de estresse ainda. Esse estresse tem que ser bem controlado. Não estou dizendo que você não pode mexer no paciente, mas se ele está caminhando e se tem uma lesão de membro inferior, ele vai estar com muleta bilateral, certo? Ou então com andador, dependendo da magnitude, dependendo da idade do paciente. Então, isso que nós temos nessa fase reparativa, certo? Continua alguns aspectos da fase inflamatória, mas nós teremos uma diferenciação das células mesenquimais formando os condroblastos e fibroblastos para formar o calo mole. Nós temos uma alta atividade de células osteoprogenitoras formando os osteoblastos para mineralizar o calo mole, e tanto por um processo de ossificação intramembranosa e ossificação endocondral, nós temos a formação do calo duro. Radiograficamente, ausência de linha de fratura e calo mole rarefeito, calo duro bem visível na radiografia, certo? E na última fase, a fase de remodelagem, a gente vai ter uma alta atividade osteoblástica e osteoclástica, que agora a gente vai ter um processo de remodelamento ósseo, como o nome mesmo já fala. Então a gente tem uma formação de tecido ósseo pelos osteoblastos e uma reabsorção de tecido ósseo pelos osteoclastos. Então a gente precisa controlar melhor, é que é muitas vezes onde a gente está começando a treinar ao paciente colocar o pé no chão, a gente tira uma muleta do paciente. Por quê? Porque eu preciso ter um estresse controlado nesse tecido ósseo para que ele tenha um direcionamento da formação do tecido ósseo, para que as fibras de colágeno que estão desorganizadas, elas se organizem em paralelo dentro de um direcionamento de forças que seja necessária para aquele osso em específico, para aquele paciente específico. E nós temos a substituição do osso imaturo pelo osso lamelar, que é o osso maduro, como eu já falei, como acabei de falar. As fibras de colágeno estão lá, mas estão totalmente desorganizadas. A gente precisa dar algum tipo de carga para direcionar a cicatrização, a formação dessas fibras de colágeno de maneira mais paralela, uniforme, formando as lamelas e formando os sistemas de Harvey, beleza? E aqui também tem a formação do canal medular, ok? Então, de forma geral, é isso que nós temos, ó. Essa primeira fase aqui, onde nós temos uma reação inflamatória muito intensa, depois a gente tem a formação, né, essa neovascularização, tanto de tecidos ósseos, do tecido ósseo, que não está lesionado, como de tecidos moles adjacentes, ok? Mantendo a vascularização no local, alta atividade osteoclástica, alta atividade de células inflamatórias tirando o tecido necrosado, formação de um calo mole por condroblastos e fibroblastos, uma ossificação pelos osteoblastos desse calo mole formando o calo duro, em seguida uma alta atividade osteoclástica e osteoblástica para você conseguir fazer o direcionamento e o osso ficar bonitinho de novo, sem uma calosidade, sem um ponto de fragilidade ali, ok? Então, é isso que se dá esse processo, fase inflamatória, fase reparativa e fase de remodelagem de forma geral. Show de bola? E aqui, pensando já no processo de consolidação, nós temos a consolidação óssea primária e a consolidação óssea secundária. Isso quando eu falo já, o paciente teve uma fratura, né, que ele vai ter o processo de ossificação, que vai ser intramembranoso e endocondral. Ponto. Isso aí já não se discute mais. O que a gente está falando é as formas de consolidação dessa fratura. Que a consolidação dessa fratura pode se dar por intenção primária, em alguns livros você vai encontrar esse termo, consolidação óssea primária ou consolidação por intenção primária, ou consolidação óssea secundária, ou consolidação por intenção primária. Vamos lá, o que seria isso? Quando eu tenho uma consolidação óssea primária, eu preciso ter o contato direto entre os fragmentos. É um tipo de consolidação mais lenta. Essa consolidação não forma calo ósseo, como eu mostrei lá para cima para vocês, seguindo
de forma geral, são aquelas fases para uma consolidação óssea. Mas quando eu tenho essa consolidação por intenção primária, não se forma calo ósseo. E essa consolidação se dá pela RAF, que é a redução aberta com fixação interna. Então essa fixação rígida, em que você coloca os dois fragmentos fraturados em contato e você coloca placa de compressão, parafuso ali para estabilizar, você tem um contato direto entre esses fragmentos, você não tem a formação da calosidade óssea. Por quê? Porque o calo ósseo ele se forma justamente para evitar o cisalhamento desse osso, onde forma o calo mole, depois o calo duro, para você melhorar a estabilidade desses segmentos. É uma estratégia do organismo para melhorar a estabilidade desse segmento. Mas se um médico vem e coloca uma placa de compressão, parafuso, onde aproxima esses dois focos da fratura e estabiliza, o organismo não visualiza ali um ponto de instabilidade, um ponto ali de cisalhamento, já está bem fixo. Então não tem essa fase de formação de calo mole. Você basicamente vai ter atividade osteoclástica, né, e a fase inflamatória, óbvio, retirando o tecido necrosado, e você tem uma atividade osteoblástica formando tecido ósseo. Ponto. Você não tem a formação do calo mole e calo duro. Se o paciente tem uma placa de compressão e formou uma calosidade óssea, isso significa que a placa de compressão não está estabilizando quanto deveria. Maior cuidado para você, porque muitas vezes a gente vê a placa de compressão ali, a fixação interna, e tem um segurança, porque aquela placa de fixação é algo fortíssimo. Aí você tem mais segurança, mas tem que tomar mais cuidado, porque você sabe agora que o processo de consolidação é mais lento com essa placa de compressão e não se forma um calo mole nem um calo duro. Então a estrutura está toda estabilizada ali apenas pela placa. Se essa placa entortar, se essa placa envergar, se essa placa quebrar, acabou, certo? O paciente vai ser uma complicação, vai ter que ser submetido a uma nova cirurgia. Então quando a gente fala de consolidação óssea primária, a gente está falando disso, certo? Eu estou falando de fraturas importantes em que é colocada uma placa de compressão e parafuso, dependendo, parafuso canulado, parafuso de interferência, depende do material disponível e depende também do tipo de placa, ok? Aqui é uma fratura, ó, que é muito comum no JF. Aqui eu também vou dar essa aula para vocês. Fratura de colo femoral com fratura proximal também do fêmur, certo? Então coloca essa placa de compressão e coloca aqui esses parafusos canulados aqui para estabilizar. Isso aqui é um tipo de consolidação por intenção primária, onde tem placa de compressão. Agora as consolidações por intenção, mais exemplo aqui, ó, consolidação por intenção primária. Aqui eu mostrei, ó, colo femoral, fêmur proximal, diáfise de fêmur. Aqui a gente tem húmero, ó, a gente tem cabeça do húmero e húmero proximal. É isso que a gente atende constantemente lá no JF, beleza? E aqui nós temos as consolidações ósseas secundárias. Todas essas imagens são reais, são pacientes ou lá do PAPA ou são pacientes do IJF, certo? A consolidação óssea secundária, ela respeita todas aquelas fases que eu acabei de falar para você. As fases da consolidação óssea, ok? Vai ter a formação de matriz cartilaginosa, ou seja, vai ter o calo ósseo, vai ter o calo mole, depois vai ter o calo duro. Nós temos as três fases, né? A fase inflamatória, a fase regenerativa e a fase de remodelagem, beleza. Isso se dá pelo quê? Quando você aplica gesso, se dá dessa forma. Quando se aplica fixação externa, nós esperamos também a formação de calosidade óssea. Quando se coloca uma haste intramedular, também. Por quê? Porque ainda tem um certo movimento dos fragmentos, ok? Aqui, gesso e fixação externa, ali o paciente não consegue mover o segmento, né? Tanto proximal ou distal, acaba não conseguindo mover o segmento. Mas quando tem uma haste intramedular, é muito boa a haste intramedular, porque diferentemente da fixação externa e da fixação interna, a haste intramedular permite uma descarga de peso mais precoce, certo? Por quê? Porque vai respeitar todas as fases da consolidação, mas a haste intramedular ela é muito forte, beleza? E o vetor de força da haste intramedular imita o osso, porque a placa de compressão está lateral ao vetor de força do osso. Então qualquer coisa ali ela pode entortar, pode quebrar, ok? E a fixação externa, enquanto não forma o calo ósseo duro,
ainda é muito susceptível a fraturar, porque mais uma vez o vetor de força está distante da linha do osso, então está mais susceptível a sofrer deslocamento, sofrer complicações dessa fixação externa, beleza? Então na consolidação óssea secundária, que vai ser caracterizada, que vai respeitar todas as fases da cicatrização óssea, com formação do calo mole e calo duro, coisa que não existe na fixação interna, certo? E isso se dá quando você só imobiliza com tala gessada, com fixação externa e com haste intramedular. Show de bola? Então fiquem atentos a isso, que a gente pode perguntar lá na hora, beleza, o paciente colocou uma fixação interna, como se dá o processo de consolidação? Não, o processo de consolidação se dá pela consolidação óssea primária. Isso significa que os fragmentos fraturados, eles foram juntos, né? Eles estão intimamente relacionados. Foi colocada uma placa de compressão com parafuso estabilizando esse fragmento. Na hora que você estabilizou esse fragmento, não se forma calo mole nem calo duro. Então, o processo de ossificação simplesmente se dá para a atividade osteoblástica e a atividade osteoclástica naquela região, ok? Mas você não vai ter o processo de formação de condroblastos, de fibroblastos, ou por uma ossificação intramembranosa e endocondral, certo? Aqui é um exemplo assim, do que a gente mais vê lá no IJF, que é essa fixação externa aqui, muito provavelmente ou por uma fratura de tibia e fíbula distal ou por uma fratura de talos, ok? As complicações que nós podemos esperar nesses casos de fratura são o quê? Grandes lesões de tecidos moles podem comprometer a vascularização do foco de fratura. Então, se eu tenho, como eu já falei para vocês, fraturas ósseas com grande magnitude, fraturas que têm outras estruturas adjacentes lesionadas, você vai ter um comprometimento da vascularização no foco de fratura. Por quê? Porque essas estruturas que enviariam a neovascularização, elas também estão lesionadas. E outras estruturas que vão mudar essa formação, esses vasos sanguíneos, vão ter que distribuir esses vasos sanguíneos para o foco de fratura e para as estruturas adjacentes. As fraturas expostas têm um risco altíssimo de infecção. Então, todos esses pacientes que têm uma fratura por arma de fogo, fraturas automobilísticas, que têm uma comunicação óssea com o ambiente externo, já entram com antibiótico terapia, porque o risco de infecção é gigantesco. Se o paciente desse desenvolve osteomielite, é um problema gigantesco, porque a osteomielite o paciente pode ter uma sepse, né? Então, ficar atento. Isso atrasa o processo de consolidação, enfim. É péssimo para o paciente e para toda a equipe de saúde. Fraturas comunitivas, problemas vasculares, gerenciamento inadequado da fratura podem levar a uma pseudartrose. Gabriel, o que é pseudartrose? Pseudartrose é um atraso na consolidação óssea. Então, o que a gente espera que o osso esteja consolidado de repente em 2 meses, em 10 semanas, dependendo ali da região que foi fraturada, da idade do paciente, do tamanho, o paciente passa 8 meses e ainda não cicatrizou, certo? Então, esse é um problema porque aumenta o risco de infecção. Você não pode dar carga de peso porque corre um risco de o paciente ter uma instabilidade ou ter uma outra fratura secundária mais séria. Então, pseudartrose é um atraso no processo de consolidação, certo? Nós temos um problema grande, principalmente fraturas de bacia, coluna, fêmur proximal, que é a síndrome do imobilismo. Os pacientes passam muito tempo acamado, principalmente estão lá no JF, esperando pela cirurgia. Tem paciente que passa 3 meses, 4 meses esperando pela cirurgia e fica totalmente deitado, não tem um acompanhamento do fisioterapeuta, enfim. Aí os pacientes acabam tendo risco de ter úlceras de decúbito, problemas respiratórios, hipotrofia muscular importante, hipomobilidade articular, você acaba tendo uma adesão ali articular grande. Então, essas síndromes do imobilismo, osteopenia, osteoporose. Então, são complicações que nós temos que ficar atentos com esses pacientes que passam muito tempo acamados, certo? E uma complicação é o quê? Muitas vezes o paciente tem uma fratura de diáfise de fêmur, não uma fratura simples, uma fratura transversa de diáfise de fêmur, coloca uma placa de compressão ali, mas ele passa muito tempo sem dobrar o joelho e sem dobrar o quadril, sem movimentar joelho e quadril. Então você acaba gerando uma hipomobilidade por uma complicação secundária das articulações proximais e distais, quando a fratura ali não pegou, não se comunicou com a articulação. Então nós temos que ficar muito atentos a isso, porque, por exemplo, se o paciente tem uma fratura no terço médio de húmero, está estabilizado, mas você tem algum grau de liberdade aqui no ombro para trabalhar a rotação interna, externa, extensão, flexão, adução e abdução, que você não vai mexer o foco da fratura e você consegue
assim, manter o movimento. Então, é comum os pacientes evoluírem com capsulite adesiva por causa de uma fratura de húmero, porque não, simplesmente não movem. Comum os pacientes fraturam o húmero, passam muito tempo de chipóia com o braço nessa posição, eles perdem o movimento de extensão completa do cotovelo, e é bem dolorido para ganhar e tudo, porque ele não sabia que poderia mexer o cotovelo. E pode, não tem problema nenhum nesses pacientes. Claro que você não vai dar altas cargas, mas você mantém a mobilidade dessas estruturas proximais e distais. A gente aprendeu as técnicas de amplitude de movimento, são técnicas passivas para você manter a amplitude de movimento. Você pode fazer ativo livre com uma pequena resistência. Aí depende de cada caso, mas nós temos que ficar atento a essas possíveis complicações que são gerais às fraturas, ok? Então, galera, pronto, essa aqui é a imagem de uma paciente nossa também que eu falei para vocês, uma fratura por avulsão aqui na tuberosidade anterior da tíbia, né? Porque nesses pacientes que estão em crescimento, olha aqui a físia aberta ainda, ó. Então aqui ainda está com a placa epifisária aqui, ó, desculpa, fíbula, fêmur aqui é para ver, então aqui tem um processo de ossificação endocondral ainda grande, essa criança ainda está crescendo e ela já é alta por sinal. Mas aqui nesses pontos o tendão é mais forte que a inserção óssea. Então, quando você não fechou a físia ainda, é mais fácil ter uma fratura por avulsão do que propriamente você romper um ligamento patelar, um tendão do quadríceps aqui. Então, acabou tendo essa fratura por avulsão, beleza? Então, galera, essa foi a aula trazendo um panorama geral. Assistam quantas vezes, um conteúdo um pouco denso, precisa fazer um resgate de conhecimentos prévios de vocês. Dê uma olhada para estudar essa parte, é muito interessante. Dá uma olhada no livro de histologia básica do Junqueira, a parte de tecido ósseo fala tudo isso que eu falei para vocês. O livro do Hoppenfield sobre reabilitação das fraturas também fala muito sobre isso que eu falei para vocês, beleza? Então, até a próxima oportunidade, e as dúvidas vocês podem mandar no fórum que eu ou os monitores iremos responder. Valeu, até a